Você está no canal de YouTube Alan Pereira Oficial. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, que a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando pelo canal de YouTube Alan Pereira Oficial mais um programa Aprendendo com os Animais. Eu sou Alan Pereira e é uma grande satisfação estar com você neste maravilhoso sábado, 6 de julho de 2024. No quarto programa de hoje, vamos conhecer mais um animal que vai nos trazer grandes lições de vida. E o animal de hoje se chama lagartixa, conhecido em alguns lugares como geco, labigó, osga, tragueira, trauíra, briba, tiquiri, jacarezinho de parede, víbora, lagarto, entre outros. Mas antes da gente conhecer este belo animal, primeiramente vou fazer a audiodescrição para os nossos telespectadores deficientes visuais saberem como está o cenário do programa. Eu estou de pé, vestindo uma calça preta social, um cinto preto, uma blusa social na cor azul clara e uma gravata vermelha. Sou um homem magro, de pele morena escura, de 1,80 m de altura aproximadamente. Estou de cabelos grandes, eles são mais ou menos lisos e pretos. E estou de barba feita. Ao meu lado esquerdo temos uma mesa de pedra com alguns livros em cima. Atrás de mim temos várias plantas e árvores. É um lugar bem verde. Este programa está sendo gravado no Parque das Mangabeiras, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é o cenário do programa. Agora, vamos conhecer o nosso quarto animal de hoje que vai nos trazer grandes lições de vida, que é a lagartixa, conhecida em alguns lugares como geco, labigó, osga, tragueira, trauíra, briba, tiquiri, jacarezinho de parede, víbora, lagarto, entre outros. Mas antes da gente conhecer as belíssimas lições que este animal tem a nos passar, primeiramente, vamos conhecer um pouco a vida das lagartixas, saber como vivem, do que se alimentam, a que grupo pertencem, enfim, para que possamos compreender melhor a lição que ela tem a nos passar, ok? Vamos lá? Certamente você conhece uma lagartixa. É comum vermos esse pequeno réptil no interior de nossas casas, andando confiante pelas paredes à procura de insetos. Por isso as lagartixas são até estimadas por muitas pessoas. Como acabei de falar, a lagartixa é um pequeno réptil. E o que são os répteis? Os répteis são vertebrados que se adaptaram a condições de vida fora da água em ambientes terrestres secos, graças à fecundação interna e à presença de ovo com casca. A palavra réptil vem do latim reptilis, que significa rastejar, e faz referência ao modo de locomoção de muitos desses animais. Agora, vamos conhecer a classificação dos répteis. As três maiores ordens em que os répteis se dividem são os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Dessas três ordens, vamos conhecer a dos escamados, do qual fazem parte as lagartixas. Ordem dos escamados. Os representantes deste grupo possuem o corpo coberto de escamas, daí o nome do grupo. Os répteis escamados dividem-se em duas subordens, que são os lacertílios e os ofídeos. Dessas duas subordens, vamos conhecer a dos lacertílios, do qual fazem parte as lagartixas.
Subordem dos lacertílios. Os representantes deste grupo são o lagarto, a lagartixa, o camaleão, a cobra de vidro, o lagarto cômodo, etc. Desses representantes, vamos falar da lagartixa, que é o animal escolhido do programa. Pois bem, as lagartixas são originárias da África. Chegaram no Brasil por volta do século XVI pelos navios negreiros. São, na sua maioria, pequenos répteis que podem ser encontrados em vários lugares e em diferentes espécies, exceto na Antártida. Segundo os cientistas, os lagartos existem há aproximadamente 200 milhões de anos. No mundo, existem cerca de 1.500 espécies de lagartixas. No Brasil, cerca de 276 espécies. Com o passar do tempo, as lagartixas desenvolveram diferentes adaptações para sobreviver em diferentes ecossistemas, como florestas tropicais, desertos, selvas, pastos, montanhas e, claro, a nossa casa. Agora vou apresentar-lhes os principais tipos de lagartixas mais conhecidos. São elas: lagartixa leopardo, lagartixa de crista ou de cílios, lagartixa diurna, lagartixa azul elétrica e a Hemidactylus maboia, a famosa lagartixa doméstica de parede. O tempo de vida de uma lagartixa na natureza é em média 2, 5 a 8 anos. No cativeiro é em média 12, 15 a 20 anos, dependendo da espécie. Seus predadores principais são a serpente, o gato e as aves. As lagartixas são insetívoras, ou seja, se alimentam de insetos, como aranhas, baratas, besouros, escorpiões, mosquitos, entre outros. Há espécies que são carnívoras, se alimentam de pequenos roedores. Já outras se alimentam de frutas. Esses lagartos são excelentes controladores de pragas. A lagartixa em si não transmite doenças para o ser humano, a não ser que este a coma. Se isso acontecer, esta pessoa corre o risco de adquirir a bactéria Salmonella. Agora vou apresentar-lhe 3 curiosidades. Primeira curiosidade: por que a lagartixa tem este nome? A palavra lagartixa é o diminutivo da palavra lagarto. Portanto, lagartixa é um pequeno lagarto. Segunda curiosidade: pode ser que você tenha visto também uma dessas lagartixas sem a cauda. O que teria acontecido? O que geralmente acontece é que quando a lagartixa é presa pelo rabo, ela faz com que ele se rompa e livra-se dele. Esse artifício é empregado também por muitos lagartos para fugir de seus predadores que os agarram pela cauda. Enquanto a cauda desprendida se retorce, o predador fica confuso e o lagarto ganha tempo para escapar. Agora, vou ler para você aqui no livro de Ciências um trecho que fala deste assunto. Na cauda desses animais existe um ponto próprio para a ruptura. Nesse ponto, a vértebra é quebradiça. Contraindo a musculatura ali existente, o animal faz com que a cauda se separe do corpo facilmente. Após a queda da cauda, forma-se no coto uma substância esbranquiçada que estanca o sangue. Uma nova cauda começa a crescer, mas sem vértebras. Um fato interessante é que, ao soltar a sua cauda, a lagartixa consegue recuperar novamente,
Como isso é possível? Isso é possível porque os seres vivos são capazes de repor certas partes perdidas de seus corpos. Esse processo de crescimento dessas partes perdidas se chama regeneração. Pois bem, a regeneração da cauda de um lagarto pode ocorrer quantas vezes for preciso. Em aproximadamente 3 semanas, uma nova cauda começa a crescer. Este trecho que acabei de ler foi retirado do livro de Ciências, Educação Ambiental, Os Seres Vivos, 6ª série, do autor Daniel Cruz. A página é 84 à tinta e no braille 405. Terceira curiosidade. Certamente, você já viu uma dessas lagartixas andando nos tetos, nas paredes, nos vidros e azulejos. Como isso é possível? Isso é possível em virtude das forças ou ligações de Van der Waals, ou forças de dispersão de London, que dão a aderência entre suas patas e a superfície por onde caminham. Essas forças de Van der Waals mantém unidas as moléculas apolares, que em certas condições trocam elétrons e se atraem. Assunto que muitos de vocês já estudaram na disciplina de Química. Agora, o que as lagartixas têm nas patas que os fazem grudar nas paredes? Substâncias grudentas? Garras? Ventosas? A resposta é nos fios de cabelo, só que não estão na cabeça, mas em crista nas patas. Cada pequena crista tem milhões de pelos microscópicos chamados setae. São feitos de queratina como o cabelo humano, mas com 1/10 de largura. Cada pelo tem um caso crônico de pontas duplas formadas por milhares de cerdas em formato de espátulas microscópicas. Sendo assim, elas podem se ligar a qualquer superfície por meio de interação molecular. Com isso, as lagartixas deram ao homem a ideia de produzir novos adesivos e inspirou os cientistas a criar um curativo interno que pode ser usado em cirurgias ou ferimentos internos. O curativo tem microestruturas semelhantes à que torna as patas das lagartixas extremamente adesivas. Sobre essa microestrutura está uma fina camada de cola que ajuda a bandagem a se fixar em superfícies molhadas. A bandagem é feita de uma borracha biológica que se segue estrutura ondulada encontrada nas patas das lagartixas. Foi da lagartixa que surgiu a ideia do homem de criar as ventosas, objetos que grudam com grande facilidade em vidros. Então, acabamos de conhecer um pouco a vida das lagartixas. Agora vamos conhecer as belíssimas lições que este animal tem a nos passar. Então eu pedi a você que pegue, por favor, a sua Bíblia Sagrada e abra comigo no capítulo 30 do livro de Provérbios. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 28. Provérbios, capítulo 30, versículos 24 a 28. Está escrito: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos.
o Jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Desses versículos que acabei de ler, vamos apenas destacar o versículo 28. O capítulo 30 do livro de Provérbios foi escrito por um homem de Deus chamado Agur. Este homem, inspirado por Deus, traz aqui vários assuntos, dentre eles os animais. E ao falar dos animais, ele traz consigo várias lições de vida. Agora há pouco, conhecemos a vida das lagartixas, e um fato interessante que conhecemos é a sua cauda que solta. E nós vimos que a lagartixa solta sua cauda para fugir do perigo e salvar a sua vida. Sendo assim, vou contar para você a história de um homem chamado Isaac e farei uma comparação com esta história em relação à cauda da lagartixa. Aqui no versículo 28, nós temos várias lições ensinadas pelas lagartixas. Mas antes da gente conhecer as belas lições contidas neste versículo, primeiramente vou apresentar uma lição ensinada pela lagartixa em relação à sua cauda. Esta história que vou relatar para você se encontra no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 26, dos versículos 1 ao 33. Ao término desta história, farei a comparação. Vamos lá? Isaac era um servo de Deus. Era casado com sua esposa, Rebeca, e tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Também tinha gados e empregados. Ele era filho de Abraão, o pai da fé. Assim como Abraão viveu pela fé, Isaac também viveu. Um certo dia, houve uma grande fome na terra, uma crise, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Então, as pessoas daquele lugar começaram a ir para o Egito. Egito era uma terra muito fértil. Isaac resolveu ir também para o Egito. E quando ele estava descendo para o Egito, o Senhor Deus lhe aparece e diz: Isaac, não vá para o Egito, fica na terra que eu vou lhe mostrar. Fique morando aqui por enquanto e eu serei contigo. Te abençoarei grandemente e farei com que a sua descendência seja numerosa. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Pois Abraão me obedeceu, cumpriu meus mandamentos, fez a minha vontade, e se assim você fizer, também será grandemente abençoado. E assim Isaac fica morando em Gerar, na terra dos filisteus, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Naquele ano, mesmo sendo tempo de crise, Isaac fez plantações e colheu 100 vezes mais do que semeou, porque o Senhor o abençoava. Ele foi ficando muito grande e cada vez mais próspero, e se tornou muito poderoso. Ele tinha muitos rebanhos, muitos gados, muitos empregados, que os filisteus começaram a ficar com inveja dele. Então, os filisteus, por inveja, entulharam os poços que os servos de Abraão, o seu pai, havia cavado quando estava vivo. E ainda Abimeleque vai até Isaac e diz: Isaac, saia da nossa terra porque você se tornou mais próspero do que nós, mais poderoso do que nós. Então Isaac sai dali e vai para o vale de Gerar e fica morando ali por um tempo. Depois ele torna a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, que os filisteus haviam
tampado depois da sua morte. E depois ele dá os mesmos nomes aos poços que Abraão, seu pai, tinha colocado. Esses poços, gente, não são os mesmos poços que os filisteus haviam tampado por inveja de Isaac, mas são outros poços. Continuando. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale de Gerar cavando um poço. E eles encontraram uma mina de água. Então, os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaac, dizendo que aquele poço era deles. Só que isso era mentira, porque quem tinha cavado aquele poço eram os empregados de Isaac. E então Isaac dá o nome daquele poço de Ezeque, que significa discussão. Depois Isaac sai dali e vai para um outro lugar e cava um segundo poço. E esse segundo poço que ele cava também teve problemas. Os filisteus vieram e tomaram dele, dizendo que aquele poço era deles. Só que isso era mentira, que quem tinha cavado eram os empregados de Isaac. Então Isaac não entra em discussão com eles, em guerra. E mais uma vez ele dá de mão beijada esse poço para o inimigo. E ele põe o nome desse poço de Sitna, que significa inimizade. Então ele sai dali e vai para um outro lugar e cava um terceiro poço. E esse terceiro poço que ele cava, desta vez houve paz. Ele alcançou a vitória. Ninguém mais veio discutir com ele. Ninguém veio tomar o poço dele. E aí ele coloca o nome desse poço de Reobote, que significa lugar espaçoso, e permanece ali por um tempo. Depois ele sai dali e vai para uma cidade chamada Berseba. E naquela noite o Senhor Deus lhe aparece e diz: Isaac, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei grandemente e farei com que a sua descendência seja numerosa. E ele levanta um altar ao Senhor Deus e o adora. Um certo dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, juntamente com o seu amigo Alzate e o seu comandante do exército, Ficol, vão procurar Isaac. E quando Isaac vê Abimeleque juntamente com os seus companheiros chegando até ele, ele pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não têm ódio de mim e me expulsaram da sua terra? Então Abimeleque disse: Isaac, nós reconhecemos que o Senhor Deus é contigo e que Ele tem te abençoado. Nós não viemos aqui para brigar, viemos em missão de paz e queremos fazer um trato com você. E o trato é esse: que você não nos faça mal, assim como nós não fizemos mal a você quando mandamos embora. Então Isaac prepara um banquete para eles e no dia seguinte eles fazem o trato. Então Abimeleque, juntamente com seus companheiros, vão embora para casa reconciliados com Isaac, em paz com ele. Eles se tornam amigos novamente. E naquele mesmo dia acontece uma outra bênção. Um dos empregados de Isaac vem até ele e diz: olha, encontramos mais um poço. E Isaac dá o nome deste poço de Seba. Daí o nome da cidade, Berseba. Bom, gente, esta é a história. Agora, um fato interessante que nós percebemos aqui é que quando Isaac estava sendo perseguido e os filisteus vinham discutindo com ele e tomando dele aquela terra e aqueles poços, Isaac em nenhum momento entrou em guerra com eles. Ao contrário, Isaac deixou para lá. Por que Isaac agiu assim? Nós vamos entender agora. Agora nós vamos fazer a comparação que eu tinha falado, e aqui nós vamos comparar a atitude
o modo de agir de Isaac como uma lagartixa e as coisas que lhe foram tomadas como a sua cauda. Ok? Veja só. Nós vimos aqui na primeira parte da história que Isaac foi expulso da terra de Abimeleque, porque Abimeleque e os outros filisteus ficaram com inveja dele, porque ele tinha prosperado muito. Só que Isaac, quando ele é mandado embora, ele não entra em guerra com Abimeleque, dizendo: não, eu não vou sair daqui, esse lugar aqui é meu, também conquistei aqui algumas coisas, como plantações. Não, ele, ao invés de brigar, entrar em guerra com Abimeleque, o que ele faz? Ele deixa para lá, entrega a terra de mão beijada. Por que Isaac faz isso? Porque Isaac, ele sabe que pode conseguir outro lugar para morar. Então ele não fica brigando por causa de pedaços de terra. Ele vê que isso seria bobeira. Então ele não faz isso. Aí ele sai dali, vai para o Vale de Gerar. E ali vai acontecer um fato muito interessante. Ele abre 3 poços e ele teve problemas com esses poços. E os poços aqui, nós também vamos chamar como a sua cauda. Veja só, o primeiro poço que ele abre, vem os filisteus e diz: esse poço é nosso. Em vez de Isaac brigar, falar: não, eu não vou dar esse poço, porque quem cavou fomos nós, não é seu. Não, Isaac ao contrário, ele deixa para lá, ele entrega o poço de mão beijada para o inimigo. Ou seja, a cauda de Isaac aqui é o poço. Depois ele sai dali e vai para um outro lugar e cava um segundo poço. E esse segundo poço que ele cava também tem problema. Vem os filisteus dizendo que aquele poço era deles e toma dele. E Isaac mais uma vez entrega o poço de mão beijada. Bom, é incrível, né? A forma de Isaac agir. A gente vê aqui que Isaac era um homem pacífico, era um homem de paz. Ainda que ele tivesse razão, ele preferia a paz. Então ele sai dali e vai para um outro lugar e cava um terceiro poço. E esse terceiro poço que ele cava não teve problema. Ninguém veio tomar dele. Aqui ele alcança a vitória. Então Isaac, ele não ficou brigando por causa de poços. Ele não ficou entrando em guerra. É bem provável que você deve estar se perguntando: mas Alan, a gente tem que lutar pelo que é nosso. A gente não pode entregar as nossas coisas de mão beijada para o inimigo. Concordo. Não seria o tema deste programa. Por quê? Porque o tema deste programa é para falar daquilo que se pode recuperar. Veja só, vou dar o exemplo aqui da lagartixa. Se a lagartixa dissesse assim para o predador, quando ele viesse agarrar sua cauda: a minha cauda eu não te dou, a minha cauda você não leva. O que ia acontecer com a lagartixa? Ela seria devorada. Isso que ia acontecer com ela. Ela seria devorada. Então, para ela não ser devorada, ela prefere entregar sua cauda. Por que ela entrega sua cauda? Porque ela sabe que logo, logo outra vai nascer no lugar. Então ela não fica brigando por uma cauda que se pode conseguir de novo. Então ela não briga, ela não vai perder sua vida por isso. Assim mesmo é Isaac. Isaac age do mesmo jeito. Ele não vai ficar brigando por causa de poços, porque ele sabia que poderia conseguir quantos poços quisesse. E ele também sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. E que como Deus havia prometido que iria abençoá-lo, ele creu nisso. Então ele não seria bobo de perder a sua bênção por causa de poços, sendo que ele poderia conseguir quantos quisesse. Eu vou dar aqui um outro exemplo para você entender. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa trabalhe na rua.
e ela tem um ponto fixo ali de venda. E de repente chega alguém e diz: fulano, este ponto aqui é meu. E a pessoa diz: não, eu cheguei aqui primeiro. Aí, em vez da pessoa ficar brigando, discutindo, entrando em guerra por causa de ponto de venda, o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa deve entregar esse ponto de mão beijada. Alan, mas isso não é ser bobo? Não. Simplesmente deve dizer assim: bom, se esse ponto aqui é seu, tudo bem, desculpe, né? Ok, fique com ele. E procura um outro lugar e continua as suas vendas. É isso que a pessoa deve fazer. É assim que a pessoa deve agir. Porque assim a pessoa vai evitar problemas. É esta a lição que nós aprendemos aqui: evitar problemas. E um fato interessante também que vai acontecer aqui é, agora aqui voltando, né, para a história de Isaac, um fato interessante que vai acontecer aqui é os inimigos dele. Os inimigos dele vêm até ele fazer as pazes. Como isso é possível? Eu vou pedir você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 7. Está escrito: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Olha que interessante. Se a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver agrada ao Senhor Deus, Ele vai transformar os nossos inimigos em amigos. Mas isso, pessoal, só acontece para aquelas pessoas que obedecem ao Senhor e que fazem a sua vontade e que o temem. Assim aconteceu com Isaac. Por isso ele foi abençoado, até mesmo de os seus inimigos voltarem a fazer as pazes com ele. E isso Deus só faz para aqueles que o temem e fazem a sua vontade. Provavelmente você deve estar se perguntando: mas Alan, Isaac era um homem perfeito. Ele era um homem santo, perfeito, não tinha nenhum defeito. Aí é que está o erro, porque na verdade Isaac, ele tinha defeitos. Isaac era um homem falho como nós, era um ser humano. Olha só, aqui no capítulo 26, nós vemos um erro dele. Ele cometeu um erro. Quando ele foi morar na terra de Abimeleque, ele mentiu para Abimeleque dizendo que a esposa dele era sua irmã. Só que isso era mentira, porque Rebeca não era sua irmã. Rebeca era sua esposa. E ele mente. Mas é claro que depois Isaac se arrepende verdadeiramente e continua fazendo a vontade de Deus. É aí que está a questão. Porque ele se arrepende verdadeiramente do seu erro e continua fazendo a vontade de Deus. Por isso ele foi abençoado. Agora, para concluir esta lição da cauda da lagartixa, eu vou pedir a você que vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 40. Aqui Jesus nos dá um conselho muito interessante. Olha o que está escrito: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha só, o que significa isto? O que Jesus quis dizer com isto? Se alguém vier querer tomar algo de você, se alguém vier querer brigar com você, entrar em contenda, discussão por algo, entrega. Não fica prendendo, entrega. É isso que ele faz. Se alguém vier tomar sua túnica, sua capa, entrega. É isso que ele fala. Agora, o que é demandar? Essa palavra demandar significa exigir, significa pleitear, contender, brigar,
discutir. Isso significa demandar. Então, Jesus está falando, se alguém quiser pleitear contigo por causa de alguma coisa, entrega. Não fica aguardando, não. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus ele traz esse ensino? Ele está ensinando aqui a pessoa a guardar a sua vida. É aquele sentido da lagartixa. Porque se a gente reter algo que a gente pode recuperar, a gente corre o risco de perder a vida. Uma túnica pode se recuperar de novo? Pode. Uma capa pode se recuperar novamente? Claro que pode. Então, é algo que se possa recuperar. Pode demorar um tempo, mas certo é que vai ter de novo. Já a vida não. Por exemplo, um assalto. Tem ali um assalto. Alguém vem e rouba ali. Ah, fulano, passa esse boné para cá. Será que a pessoa vai querer correr o risco de se ferir ou até morrer por causa de um boné? Ainda que ele tenha custado caro? Será que alguém vai querer correr o risco de se ferir ou até mesmo de morrer por causa de um celular? Ou será que simplesmente a pessoa vai querer correr o risco de se ferir ou até de morrer por causa que roubaram sua bolsa que tinha ali o seu salário do mês? Não, mas aí já é muito, né, Alan? A gente não pode fazer isso. Claro que podemos. Por quê? Porque seja qual objeto for, ou seja, qual o valor do salário, isso se pode recuperar. No próximo mês se recupera. Mas e as contas, Alan? As contas depois ajusta, depois tenta ajustar. Mas e a vida? Se perder, como é que fica? Se morrer? E se de repente não morre, mas fica ferido e adquire ali uma sequela? E aí, como é que fica? Então, é isso que Jesus está dizendo. Em vez de ficar brigando por coisas que se pode recuperar, deixa ir embora, né? Tem coisas, é óbvio que tem coisas que a gente pede e vai demorar um certo tempo, mas certo é que vamos recuperar, ok? Então esta é a primeira lição que a lagartixa nos ensina em relação à sua cauda, que nós devemos se desprender de coisas que se pode recuperar. Agora nós vamos voltar para o versículo 28 do capítulo 30 de Provérbios, para a gente conhecer as belas lições contidas neste versículo. Eu separei aqui 6 lições de vida. Eu vou reler o versículo novamente. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Olha que interessante. A lagartixa, ela pode ser pega nas mãos e ela se deixa. Ela é simples. Ela é simples pegá-la nas mãos. E aqui, nessa primeira parte do versículo, aqui na parte A, o geco que se apanha com as mãos. Nós vamos destacar essa primeira parte aqui do versículo, que é a nossa segunda lição. O que significa ser pego nas mãos? Tem um grande significado aqui. Aqui está falando da simplicidade da lagartixa, da forma que ela é simples, da facilidade dela. Ela é tão simples que ela pode ser pega até nas mãos, sem nenhuma dificuldade. E além dela ser pega nas mãos com facilidade, ela pode estar em qualquer lugar, tanto nos lugares mais simples até nos lugares mais importantes. Então a nossa segunda lição vai se chamar simplicidade. Nós vamos falar dela. Simplicidade é a nossa segunda lição. Simplicidade. E o que é simplicidade? A palavra simplicidade significa aquilo que não é complicado, aquilo que é simples, que é fácil, que apresenta facilidade, aquilo que é natural. Então, este é o significado da palavra simplicidade. Simplicidade é aquilo que não é complicado,
é aquilo que não apresenta dificuldade, é aquilo que é simples, que é natural. E esta palavra simplicidade nós atribuímos à qualidade de uma pessoa. E o que é então uma pessoa que tem simplicidade? É uma pessoa simples, natural. Natural por quê? Porque é uma pessoa que não precisa ser outra pessoa. Ela é ela mesma. Por isso que ela é natural. Eu vou ler para você aqui no capítulo 12 de Provérbios, o versículo 9, que nos diz: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Olha só que interessante. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar do que bancar o rico e passar fome. Aqui está falando da vanglória do ser humano. Tem pessoas que se vangloreiam, tem pessoas que se passam por uma coisa que na verdade não são, né? Tem gente que se passam por rico, mas na verdade não são. Tem gente que compra um carro e fica andando por aí, mas dentro de casa está comendo só arroz e feijão, mas fica bancando o rico, bancando uma pessoa que nem é. Então o que está dizendo? É melhor ser uma pessoa simples, uma pessoa comum, do que se passar por uma coisa que não é. Então, a primeira característica aqui da simplicidade é ser natural. É o que nós devemos ser. Agora vem aqui outro significado de simplicidade: ser franco, sincero, puro, inocente. O que é ser uma pessoa franca, sincera? É ser uma pessoa verdadeira, evitar a mentira, evitar ser falso. Uma pessoa que tem a característica da simplicidade, ela é franca, ela é sincera, ela evita a falsidade, evita a mentira, ela é verdadeira. Ela diz na cara o que tem que ser dito, ela diz o que tem que ser falado, então ela é verdadeira. Agora, puro e inocente, o que é ser puro e inocente? É procurar ter uma mente pura, evitar aquela mente poluída. Tem pessoas que têm uma mente muito poluída. Tudo a pessoa leva, por exemplo, para o lado sexual. Tudo. É uma pessoa com a mente poluída. E nós devemos, cada dia mais, procurar ter uma mente pura e inocente. Inocente como uma criança. Sim. Eu vou voltar aqui nesse primeiro significado da simplicidade. Nós vimos aqui que uma pessoa que tem simplicidade, ela não é complicada. Ela não apresenta dificuldade. É uma pessoa simples. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que são tão complicadas, que se você chamar ela para ir na sua casa tomar uma refeição, você vai ver o quanto essa pessoa é complicada. É uma pessoa que não come quase nada. E não é por causa de religião ou por causa de problemas de saúde, não. É porque é uma pessoa chata, é uma pessoa fresca, complicada mesmo. Não tem simplicidade. Não come quase nada. Então tem esse tipo de pessoas. Agora, tem aquelas pessoas também que um dia comiam quase tudo, ou até mesmo de tudo. Só que quando elas cresceram um pouco, ficaram um pouco melhor de vida, ficou metido a besta. Aí diz assim: eu não como mais esse tipo de comida. E às vezes quando você convida essa pessoa para vir à sua casa, nós percebemos o seguinte: nossa, eu conheço essa pessoa. Antes ela comia de tudo. Aí ela diz assim: no meu prato
não entra ovo. No meu prato não entra salsicha. No meu prato não entra macarrão e etc. A pessoa ela começa a negar coisas que antes ela comia, só porque agora cresceu um pouco, ficou metida a besta, ficou fresca. E ela diz ainda também, se for na hora do lanche, café eu não tomo puro, só se tiver leite. Ou seja, ficou muito fresca. Então tem esse tipo de pessoas, são pessoas complicadas, não têm simplicidade, não são simples. Agora, devemos fazer uma observação. É claro que tem pessoas que não comem determinados tipos de comida por alguma razão. E eu vou citar pelo menos 3. Primeira razão. De fato, a pessoa não come porque tem certos tipos de alimento que a pessoa não gosta. E é natural, todos nós temos algo que não gostamos de comer. É raro ter alguém que come de tudo e fala, não, para mim não tem nada que eu não goste. Mas isso é muito raro. Mas geralmente, a maioria das pessoas tem algo que não gosta. E não é questão de frescura, não. É porque realmente não gosta. Como, por exemplo, um determinado tipo de carne, seja algum bicho marinho, um animal marinho, como um peixe, um camarão, ou até mesmo algum tipo de ave, como frango, peru, entre outras, ou até mesmo um animal quadrúpede, como um porco, um boi, entre outros. Então, sempre tem aquela pessoa que não come determinado tipo, ou tem gente que não come nenhum tipo de carne. Isso é natural, comum. E tem aquelas pessoas também que não comem nenhum tipo de verdura ou algum tipo. É natural também, pessoal. Agora, essa é a primeira razão. A segunda razão, motivo religioso ou bíblico. Tem pessoa que não come determinado tipo de alimento por motivo de religião. A religião não permite, ou a pessoa viu na Bíblia e fala, eu não como porque isso não é correto diante de Deus. Tem esse tipo também de caso. Pode ser que alguém também diga assim, mas se a pessoa diz que não gosta, ou diz que é por motivo religioso, eu vou pôr no prato dela sem ela perceber. E de fato ela comeu, ela não percebeu. Mas aí tem um problema. Na hora que essa pessoa perceber, você corre o risco dessa pessoa se afastar de você ou até mesmo perder a amizade dessa pessoa. Porque se a pessoa souber, você corre o risco de perder a amizade. Então, é melhor respeitar, devemos respeitar. Mas a pessoa vai fazer isso? Isso aí seria uma tolice da parte da pessoa. Não seria tolice, porque a pessoa, igual que nós falamos aqui, ela é o quê? A pessoa que tem simplicidade, ela é franca, ela é sincera, ela é verdadeira. Com certeza, essa pessoa já falou desde o início, você está me convidando para ir à sua casa, eu não como este tipo de alimento. Então a pessoa foi bem clara desde o início. A terceira razão, para a gente concluir, é problema de saúde. Às vezes a pessoa não come determinado tipo de alimento por motivo de alergia ou algum problema como diabetes, por exemplo, e a pessoa não come. Então são essas razões, então não seria frescura. Agora tem aquela pessoa que é uma satisfação você chamar para tomar a refeição. A pessoa, ela come quase de tudo. E tem gente que come de tudo. Então é uma satisfação muito grande. Agora o outro ponto aqui para nós, que nós vamos ver, é dar valor às coisas simples da vida. Então a pessoa que tem simplicidade, ela dá valor às coisas simples da vida. O que são as coisas simples da vida? Eu vou dar apenas um exemplo aqui. São aqueles momentos que vivemos ao lado de uma ou mais pessoas. É aquele momento especial que a gente passa ao lado de um amigo, de um colega, de um vizinho e até mesmo da nossa família. Então,
esses momentos especiais é que são as coisas mais simples da vida. E elas devem ser vividas, é o que está faltando. Esse momento especial, essas coisas simples da vida devem ser recuperadas, que é o momento especial que se passa ao lado de uma ou mais pessoas. É o que está faltando. E devemos recuperar isso. Outra característica da pessoa que tem simplicidade é o desapego material. Quem tem simplicidade não é apegado às coisas materiais. Por quê? Porque a pessoa reconhece que tudo é passageiro e que é vaidade. A pessoa também reconhece que ela vê que nós viemos nu, sem roupa para este mundo e daqui vamos voltar nu, sem roupas. A pessoa também reconhece que não trouxemos nada para este mundo e daqui também nada vamos levar. E por fim, a pessoa reconhece que do pó viemos e para o pó retornaremos. Então a pessoa ela reconhece isso. Por isso a pessoa que tem simplicidade não é apegada a coisas materiais e nem tem inveja de ninguém. E para concluir, a elegância. A pessoa que tem simplicidade, ela é elegante. A elegância aqui, pessoal, não está ligado exclusivamente à parte exterior, mas principalmente à interior. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa está vestida, e muitas vezes de forma bem simples. E quando a pessoa abre a boca, você vê que é uma pessoa educada. É uma pessoa humilde, é uma pessoa simples. É uma pessoa que diz, com licença, por favor, obrigado. É uma pessoa educada. Aí você até diz assim. Aí nós até dizemos assim. Aquela pessoa ela está vestida de uma forma bem simples, mas também ela é muito educada. Um outro exemplo. Às vezes a pessoa está vestida de uma forma bem simples, mas quando a pessoa abre a boca, você vê que é uma pessoa mal educada, grosseira, orgulhosa, soberba. A pessoa, ela quando entra em um lugar nem diz com licença, quando pede algo nem diz por favor e ainda nem agradece. Você fala, a pessoa está até vestida de forma simples, mas é uma pessoa muito complicada. Outro exemplo, às vezes a pessoa está bem aparentemente, está vestida de uma forma até chique, mas quando a pessoa abre a boca você vê que é uma pessoa educada, simples, humilde. Essa pessoa diz por favor, com licença, obrigado, né? Aí a gente até diz assim, bom, essa pessoa está vestido bem chique, né? Está bem vestida, mas é uma pessoa educada. É raro encontrar pessoas assim, bem vestidas, mas bem educadas também. Agora um outro exemplo, tem pessoas que estão bem vestidas aparentemente, mas quando abre a boca, você vê que é uma pessoa mal educada, pessoa grosseira, orgulhosa, e quando entra em um lugar nem diz com licença, nem diz por favor e nem agradece. E a gente até comenta, aquela pessoa é bem vestida, mas quando abre a boca a gente vê que é uma pessoa mal educada. Deus me livre. Bom, então a elegância está ligado mais à parte interior do que à exterior, ok? Agora nós vamos para a terceira lição. E a terceira lição está ligada ao palácio do rei. E nós vimos aqui no versículo 28 que a lagartixa ela pode ser pega nas mãos. E além dessa facilidade da gente pegá-la nas mãos, ela pode ser encontrada em todos os lugares. Tanto nos lugares mais simples, quanto nos lugares mais importantes. Este palácio do rei significa
casa de pessoas importantes, ricas, ou até mesmo lugares importantes, ou meios importantes, significa isso. E a lagartixa aqui, ela sim pode ser encontrada em todos os lugares. A gente pode observar isso. E a terceira lição que ela nos passa aqui é a humildade. Isto, humildade. E o que é e o que significa a palavra humilde? Tem pessoas que dizem assim: eu sou humilde porque eu sou pobre. Sim, eu sou pobre, eu sou humilde. Será que a humildade está ligada à pobreza? A resposta é não. Eu vou ler para você o significado de humildade. Humilde vem do grego humus, que significa terra, pó. Então nós vemos aqui o significado de humildade, que significa terra, pó. Se está falando de terra, pó, isso nos lembra o quê? É como se fosse uma humilhação, exatamente uma humilhação. Então vamos entender aqui. Tem pessoas que dizem que é humilde porque é pobre, né? Aí a pessoa, ela acha que humildade é estar de descalço, de roupa rasgada, de roupa suja, o que mais? Está cheirando mal. Então a pessoa acha que isso é ser humilde. Mas deixa-me dizer, isso não é humildade. Sabe o que isso significa? Isso significa desleixo, relaxado, descuidado, desmazelado, preguiçoso. Então a pessoa que acha que é humilde só porque anda rasgado, cheirando mal, descalço, enfim. Então isso não é humildade, isso é desleixo. Humildade, sabe o que significa? Reconhecer a própria miséria. Então quem é humilde reconhece, tem reconhecimento, reconhece a sua própria limitação, reconhece a sua própria miséria. Que miséria, Alain? Começando pela miséria espiritual. A pessoa reconhece que precisa de Deus. A pessoa reconhece que é um pecador miserável. Então, quem é humilde reconhece a sua própria limitação. Isso é o significado de humildade. Humildade também significa submissão. O que é se submeter? É ceder, se entregar, obedecer. Então a pessoa que é humilde, ela é obediente, ela cede, é uma pessoa que reconhece a sua própria limitação. Isso é humildade. Qual é o contrário de humildade? O contrário de humildade é soberba, orgulho, altivez, prepotência e arrogância. Essas características parecem tudo a mesma coisa, mas não é. Do orgulho se deriva a soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência e demais outras características. O que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que diz que não precisa de nada. Eu não preciso de nada. É uma pessoa também que diz que não precisa de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Uma pessoa orgulhosa é aquela que diz: eu não preciso da ajuda de Deus. Eu mesmo me viro. Eu tenho condições de procurar. Eu não preciso de Deus para nada. Então a pessoa orgulhosa é aquela que diz que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus. A orgulhosa é também que não reconhece a sua própria limitação. Tem pessoas deficientes, por exemplo, que elas estão precisando de ajuda, mas elas falam: eu não preciso que você me ajude. Eu sei me virar. Mas isso é mentira. Às vezes a pessoa está lá com a sua limitação, está precisando de ajuda, mas não reconhece, porque não tem humildade. É uma pessoa orgulhosa. Então esse é o significado de orgulho, né? Isso é alguns significados.
Agora, o que é uma pessoa soberba? Soberba é aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, porque fez uma faculdade, ou porque fez um curso, ou porque concluiu o ensino médio, ou porque fez um curso X, um curso Y, ou porque é um teólogo, porque é um pastor, porque... Enfim, a pessoa se acha melhor do que os outros e ainda é egocêntrica. Eu sou o único que ocupa esse lugar, ninguém mais ocupa, eu sou o melhor de todos. Então esse é o soberbo. Prepotente. O que é uma pessoa prepotente? Uma pessoa prepotente é aquela que humilha os outros. Isso mesmo, o prepotente ele humilha os outros. Ele humilha os outros porque se acha melhor do que os outros, por isso que humilha. Então ele vai lá e pisa nos outros. Agora, o altivo. O que é uma pessoa altiva? É semelhante à soberba. É uma pessoa que olha os outros de cima para baixo. Uma pessoa que fica medindo os outros. É uma pessoa que olha os outros de cima para baixo, depois diz, eu sou melhor do que ela. Ai, quem é essa pessoa? Enfim, esse é o altivo. Agora, o arrogante. O arrogante é aquele que ostenta. Ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo, sou formado nisso, sou formado naquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa ama ostentar o que ela é e ama ostentar o que ela tem. Este é o arrogante. Talvez alguém pergunte, mas Alan, é errado você dizer que é alguma coisa ou que tem? Depende. É errado quando a pessoa faz para ostentar. Quem realmente é arrogante é aquele que toda hora, todo dia, em todo lugar onde vai, ela tem que falar o que ela é. Ela tem que ostentar o que ela tem. Já a pessoa que não é arrogante, ela vai fazer isso no tempo certo. Ela vai dizer o que ela é no tempo certo. Ela vai mostrar o que ela tem no tempo certo. Ela não precisa ficar ostentando. Ok? Esse é o contrário de humilde. O contrário de humilde é o orgulho. E do orgulho deriva todas essas características. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos humilhar. Sim, nos humilhar. Lá diz assim em Mateus 23, 12. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que a si se exalta será humilhado. Esse mesmo trecho também se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 11, que está relacionado à parábola dos primeiros lugares. Então, nós devemos se humilhar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz que nós devemos ser humildes uns com os outros. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer receber a graça de Deus? Quer ser graciado com Deus? Seja humilde. Reconheça sua própria limitação e reconheça que você precisa aprender. Então, a pessoa que é humilde, ela é agraciada por Deus. E no versículo 6 diz o seguinte, que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É diante de Deus que devemos nos humilhar, e não diante das pessoas. Tem pessoas que querem ler as Escrituras Sagradas, mas elas vão com orgulho para a Bíblia. Olha, a posição de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa para estar diante da Bíblia Sagrada tem que ser de total humildade. A pessoa tem que ir para o texto bíblico com humildade. Porque se a pessoa for com orgulho, ela não vai receber as revelações de Deus. Porque Deus só se revela a sua grandeza aos pequeninos, não àqueles que se acham sábios e entendidos. Então, a humildade, a honra precede a humildade, mas a altivez do coração leva à ruína.
ok? E para concluir, a pessoa que é humilde, ela reconhece que aprende uns com os outros. Em Provérbios 27, versículo 17 diz que assim como o ferro afia o outro ferro, o amigo afia o rosto do seu amigo. Ou seja, assim como se usa o ferro para afiar o outro ferro, a pessoa aprende uma com a outra. Então nós aprendemos uns com os outros e devemos ser humildes. Tem gente que diz, eu não preciso aprender com ninguém, porque eu já sei tudo. Eu não preciso que ninguém me ensina, eu não preciso aprender com ninguém. Então a pessoa que pensa dessa forma não é humilde, mas o humilde ele reconhece, nós aprendemos uns com os outros. Então, uma pessoa que tem humildade, ela alcança os melhores lugares. E ela cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que tem simplicidade cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que é humilde cabe em qualquer lugar. A nossa quarta lição agora será preparação, aparência. Preparação, aparência. Olha só. Essa quarta lição ela é muito interessante. Preparação, aparência de quê? O primeiro aqui é se vestir bem. Por que nós devemos se preparar e ter uma boa aparência? Para alcançar os melhores lugares. Para estar entre os importantes. Então o primeiro aqui é se vestir bem. Tem pessoas que querem alcançar os melhores lugares, querem estar entre os importantes de qualquer jeito, tem que se vestir bem. Sim. Mas isso é para a vaidade? Para a ostentação? Não. Simplesmente, se a pessoa quer alcançar até o palácio do rei, tem que se vestir bem. Provavelmente, você deve estar se perguntando, mas Alain, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, lá diz assim que Deus não olha para a aparência do homem, mas sim para o coração. Está correto, está certo, mas a pessoa precisa entender o contexto. Quando Deus fala isso, ele traz aqui duas lições. Nós temos que lembrar que o profeta Samuel, quando ele é levantado por Deus para ungir uma pessoa como rei de Israel, nós vemos aqui que Samuel, antes de ser um homem de Deus, ele é um homem, ele é um ser humano, como nós. E Samuel aqui, quando ele se depara diante de um homem que tem uma boa aparência, é bonito, ele fala, é esse que Deus quer como rei de Israel. Só que aí Deus mostra para ele, não Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então aqui Samuel aprende a primeira lição. Eu vou olhar mais para o coração das pessoas. Eu vou parar de ficar observando apenas a aparência. É claro que Samuel aprendeu aqui, mas também ele aprendeu uma seguinte lição. E essa lição eu vou ter que dar um exemplo para você compreender. Vamos supor que uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego. Vamos supor que a pessoa vá desleixada, de qualquer jeito, para a entrevista. Aí a pessoa vai de roupa suja, um pouco rasgada, de chinelo de dedo, e chega lá para ser entrevistado. E quando essa pessoa chega lá e entra na sala de entrevista, quem é que vai entrevistar essa pessoa? É Deus ou um ser humano? Quem vai entrevistar essa pessoa vai ser um ser humano. Por quê? Aquela pessoa vai começar a observar a aparência daquela pessoa. Nossa, será que eu dou a vaga a essa pessoa ou não? Porque essa pessoa está bem duvidosa. Agora imagina só, a pessoa até fala bem. A
pessoa teria que dar muitos argumentos para poder alcançar a vaga, porque a aparência nega tudo. Então, a aparência ela faz parte. Porque aqui não é Deus quem vai entrevistar a pessoa, mas é um homem, uma mulher, é um ser humano. Então, o ser humano, gente, ele olha para a aparência. O ser humano vai olhar para a aparência. Agora, e Deus? Aonde Deus entra aqui? Deus vai entrar na graça. Deus vai fazer com que a pessoa ache graça aos olhos do entrevistador. É aí que Deus vai entrar. Então, a lição aqui que Deus passa para Samuel é esta. Samuel, quando você for lidar com o homem, usa aparência. Realmente, o homem vai usar aparência. Mas, se você for lidar comigo, eu vou olhar para o teu coração, não quero saber da tua aparência. Então, para Deus é diferente. Deus olha o interior, mas o homem, a aparência. Agora, se a pessoa está bem vestida, né? Pode não estar com a roupa chique, mas está com uma roupa pode estar até bem simples, mas está bem vestida, essa pessoa tem a possibilidade muito maior de alcançar a vaga. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então olha o que diz. Se o ferro está bem afiado, embotado, está bem amolado, para você usar esse machado para cortar uma árvore vai ser com muito mais facilidade. A pessoa ela vai ter mais facilidade para cortar aqueles galhos. Se a pessoa está usando uma faca, vai ter mais facilidade para cortar. Vai ter mais facilidade para cortar uma carne, por exemplo. Mas para isso tem que estar afiado. Se tiver cega, se tiver sem o corte afiado, o que vai acontecer? A pessoa vai ter que fazer mais força. A pessoa vai ter que levar mais tempo para poder cortar. Assim mesmo somos nós, com a aparência. Se nós estamos bem vestidos, é como se nós estivéssemos bem afiados para poder alcançar os melhores lugares. Para alcançar o melhor lugar, uma das características aqui é a boa aparência. Agora o outro aqui, para nós é o estudo. Gente, o estudo também faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você quer alcançar os melhores lugares, estar nos lugares mais importantes, estude. Sim, o estudo abre as portas. Então, se você tem oportunidade, conclua o ensino fundamental, conclua o ensino médio. E se ainda for, vai além. Faça um curso, faça uma faculdade, mas estude, porque o estudo, ele abre portas. O estudo, ele leva você a alcançar os lugares mais importantes, só através do estudo. Agora, é claro que tem pessoas que, por alguma razão na vida, não tiveram oportunidades. Tem essas pessoas? Tem. Mas não é por motivo de preguiça. Não é preguiça. É porque realmente a pessoa não teve oportunidade. Para essas pessoas que não tiveram oportunidade, vão receber de Deus uma sabedoria tal, que é capaz de até mesmo confundir aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham melhores do que os outros. Porque o próprio Deus diz que Ele não deixa nenhuma carne se gloriar em cima da outra. Então Ele pega aquele que não é nada para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Mas isso, gente, é só para aqueles que de fato não tiveram a oportunidade. Agora, se a pessoa recebe de Deus uma oportunidade
para estudar e não estuda, a pessoa tem lá uma escola no seu bairro ou no bairro vizinho, a pessoa na sua igreja tem uma escola dominical, tem um estudo bíblico, teologia, tem uma escola de música que ensina a tocar instrumentos, que ensina teoria musical, e a pessoa negligencia tudo isso, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa não vai conseguir alcançar os melhores lugares. Sabe aquela pessoa que de repente ela vai lá para fazer sua inscrição, para poder fazer um curso e falar assim: você tem ensino médio? Não, não tem. Ah, fulano, sinto muito, você não pode fazer esse curso. Olha a porta fechada aí, a pessoa não está conseguindo alcançar os melhores lugares. Você concluiu pelo menos o ensino fundamental? Não. Olha a porta fechando. Então o estudo ele abre portas. Mas se você tem oportunidade, não negligencie o estudo. Estude. Porque o estudo vai lhe trazer grandes oportunidades. Agora nós vamos para a nossa quinta lição. A nossa quinta lição se chama Servir e ir além do que é mandado. Essa é a nossa quinta lição. Servir e ir além do que é mandado. Para a gente também alcançar o palácio do rei, temos que servir e não ser servido. Nós temos que ser aquele que serve, aquele que vai além do que é mandado. Tem pessoas que só fazem aquilo que é mandado, e aquele que faz apenas o que é mandado é um servo inútil. Em Lucas capítulo 17 diz: aquele que faz apenas o que é mandado é um servo inútil. Talvez alguém diga: mas Alan, a pessoa não está fazendo o trabalho que tem de fazer? Tá. Não está sendo útil? Sim, está sendo útil. Mas por que a pessoa acaba sendo uma pessoa inútil? Porque quando realmente se precisar dessa pessoa ela não vai ser útil. Exemplo: ô fulano, você poderia levar essa bandeja de café para mim naquela sala lá? Não vou, porque o meu trabalho não é este. Fulano, mas custa nada, é rapidinho? Não, eu não vou, o meu trabalho não é este. Você poderia limpar isso aqui para mim? Não, não vou fazer, que o meu trabalho não é este. Não faço isso. Eu não sou para fazer isso. Ou então um professor na sala: eu não fui chamado para trabalhar com deficiente. Meu trabalho aqui é apenas dar aula. Ou seja, é uma pessoa inútil, porque quando mais se precisou dela, ela não foi útil. Por isso que ela é um servo inútil. Por isso que ele é um servo inútil. E não alcança os melhores lugares. Para se alcançar os melhores lugares, devemos servir e devemos ir além do que é mandado. E isso também serve também para os irmãos das igrejas. Pessoas estão lá servindo como obreiro, mas só quer fazer o que é mandado. Então nunca cresce. Não tem um crescimento de Deus. Continua sendo um servo, uma serva inútil. Então a pessoa que realmente faz para Deus, ela fala: eu vou servir. Ela tem um coração que serve. Ela serve. Agora, a pessoa que não faz para Deus, só para o homem ver, só faz apenas o que é mandado. Então, se queremos alcançar os melhores lugares, vamos ser uma pessoa que serve e uma pessoa que vai além. Agora, nossa sexta é a gratidão. Gente, quando se fala de gratidão, é uma coisa às vezes até triste, porque nós, muitas vezes, não somos gratos. Olha, muitas vezes nós recebemos muitas coisas, mas nós não paramos para agradecer. E isso acontece até com o próprio Deus. Muitas vezes pedimos algo a Deus em oração, só pede, mas nunca agradece. Nunca agradece pelo que Ele já fez,
pelo que está fazendo, o que ainda vai fazer. Então nós devemos ser gratos a todas as pessoas e também ao Senhor Deus, pois a ingratidão é a pior coisa do ser humano. E nós devemos sim, buscar e procurar a ser gratos, ok? Porque a gratidão abre as portas. Tem pessoas que nos pedem algo nas redes sociais, vem, pede, às vezes nem diz por favor, e quando a gente dá aquela informação, a pessoa nem um obrigado diz. E até pessoalmente isso também acontece. A pessoa vem até nós pessoalmente, nos pede algo e aí fala, beleza. E a pessoa sai e nem um obrigado diz. Ou seja, é uma pessoa ingrata. Essas pessoas que não têm gratidão, a gente até fica... A gente nem tem satisfação em fazer algo para essa pessoa. Mas uma pessoa que é grata, a gente tem sim aquela satisfação em fazer para a pessoa. Porque é uma pessoa grata. A gratidão também não só se demonstra no por favor, no com licença e no obrigado. Não é só de palavras. A gratidão também se mostra por ação, por atitude. A pessoa que é grata, ela sempre vai tentar retribuir a pessoa de alguma forma, ainda que seja simples. Às vezes a pessoa fala, não, meu Deus, eu não tenho como retribuir essa pessoa no mesmo nível do que ela me fez. Como é que eu posso retribuir? Aí a pessoa vai lá, de uma forma bem grata, ainda que seja de uma forma simples, vai lá e retribui. Seja com uma blusa ou com algo de comer, ainda que seja simples, mas a pessoa está agradecendo. É claro que se a pessoa tiver uma condição muito melhor, vai poder retribuir de uma forma bem mais, digamos, elevada. Então, a lição aqui é, se queremos alcançar os lugares mais importantes, as melhores coisas da vida, devemos ser gratos. E para concluir, nós vamos à nossa 7ª e última lição, que está relacionado à pequenez e à sabedoria. Pequenez e sabedoria? Como assim? Aqui no versículo 24 do capítulo 30 de Provérbios, nós vemos aqui: há 4 coisas no mundo muito pequenas, porém mais sábias que os sábios. Há 4 coisas no mundo muito pequenas, porém mais sábias que os sábios. Quando o Agouro apresenta aqui os animais e traz as lições, ele não está se referindo exclusivamente ao animal, mas sim ao ser humano. Sim, porque agora aqui, de uma forma figurada, ele está dialogando com o ser humano, com cada um de nós. Aqui, quando ele fala, tem 4 animais pequenos na terra, porém muito sábios, ele está falando do ser humano. Então ele vai pegar aqui cada uma dessas características e nós vamos observar que nós encaixamos nessas características. Como, por exemplo, ser pequeno. Nós, seres humanos, somos pequenos. Sim. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. Talvez alguém diga, não, eu não sou fraco. Eu não sou frágil. Eu sou forte. Não. Nós, seres humanos, não somos fortes. Nós somos frágeis. Somos pequenos. Sim. Agora, também ele está falando da sabedoria. Todos nós, seres humanos, somos sábios. Sim, nós somos sábios. Nós somos inteligentes, seres inteligentes. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não sou inteligente, eu não sou sábio, eu sou burro. É engano da pessoa dizer assim, porque todos nós temos uma inteligência. Todos nós somos inteligentes. E aqui, nesta 7ª e última lição, nós aprendemos o seguinte, que nós
devemos reconhecer a nossa pequenez e reconhecer que temos sim inteligência. Agora, esta pessoa só vai reconhecer a sua pequenez e que é inteligente só se esta pessoa pelo menos crê em Deus. Se ela crê em Deus, ela vai reconhecer sim que é uma pessoa pequena e que tem sabedoria. Ok? Então nós aprendemos aqui com a lagartixa várias lições interessantes que podemos aplicar na nossa vida. Sim, devemos aplicar e fazendo assim vamos alcançar os melhores lugares. Uma pessoa que aplica, que põe em prática todas essas lições, com certeza essa pessoa ela cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que tem simplicidade, ela pode estar em qualquer lugar. Uma pessoa que é humilde, ela também pode estar em qualquer lugar. Uma pessoa que se prepara, uma pessoa que se preocupa com a sua aparência, essa pessoa também ela cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que serve, uma pessoa que vai além do que é mandado, essa pessoa também cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que é grata, essa pessoa também cabe em qualquer lugar, porque ela é sempre agradecida, tanto às pessoas quanto a Deus. Uma pessoa que reconhece a sua pequenez e reconhece que Deus lhe deu inteligência, sabedoria, essa pessoa também cabe em qualquer lugar. Agora, vou fazer um convite a você. Eu vou estar no Palácio do Rei. Você quer estar comigo? Porque o Palácio do Rei não é somente a casa de uma pessoa rica. Esse Palácio do Rei se refere ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus Cristo. Ele falou assim, eu estou com meu Pai preparando, ele falou assim, eu estou preparando lugar para vocês, e eu logo voltarei para buscá-los. Então, ele está preparando uma casa para nós, lá no seu palácio, e já vai voltar para nos buscar. E se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal, este é o momento de você recebê-lo, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens para nos dar a salvação. As Escrituras Sagradas diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, o único enviado por Deus para nos salvar. Amém? E assim que você receber a Cristo como teu Salvador pessoal, ore a Deus para que Ele lhe mostre uma igreja onde você possa congregar. Uma igreja onde Cristo é apresentado como o único Salvador da nossa vida. Ok? Então receba Cristo como Salvador pessoal e vamos comigo lá para o Palácio do Rei. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Recebemos aqui várias lições de vida ensinadas pelas lagartixas e foi muito bom ter conhecido essas belas lições. São lições muito importantes que devemos aplicar na nossa vida. No próximo programa vamos conhecer mais um animal que vai nos trazer grandes lições de vida. E o animal se chama a águia. Então, eu espero você para receber as belíssimas lições ensinadas pelas águias. Agora, pessoal, agradeço a todos que acompanharam o nosso programa até o final. Muito obrigado. Eu espero você no nosso 5º programa.
Este programa está sendo apresentado no canal de YouTube Alan Pereira Oficial. E peço a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Desde já, muito obrigado. Ficam todos na paz e até o próximo programa. O canal de YouTube Alan Pereira Oficial apresentou o programa Aprendendo com os Animais, na apresentação de Alan Pereira. Fique à vontade para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos conteúdos com seus amigos, colegas e conhecidos. Desde já, ficamos agradecidos. Canal de YouTube Alan Pereira Oficial, levando a você uma boa programação com muita satisfação.